Achou a igreja Jó? Aleluia, ó. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Você tem liberdade de adorar. Jó 14:7. É isso mesmo. Pode botar na revista corrigida. Ara, sei lá, não é outra. Isso. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Quem falou isso? Foi esse cara que você acabou de cantar aqui, Jó. Eu não conheço, nessa terra nunca conheci, não sei se você conhece, alguém que tenha sofrido igual Jó. E Jó tinha esperança. Jó não perdeu a esperança. E nessa noite a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para completar, para fechar esse mês que foi extraordinariamente instruído para a igreja sobre esperança, com os pastores aqui que me antecederam, é a esperança que você precisa para resistir. Porque começar, irmão, é fácil. É por isso que a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Começar, todo mundo começa. Começou janeiro, o povo começa uma nova dieta. Começou janeiro, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou fazer um curso. Eu vou me matricular na faculdade. Todo mundo começa. Quando começa um curso na faculdade, se a turma tem 100 alunos, quando chega no meio do ano, já tem 70. Quando é o dia da formatura, só tem 50, 30, 40. Porque começar é fácil. É por isso que o Senhor ministrou no meu coração esse tema. A esperança que você precisa para resistir. Nós precisamos ir até o fim, porque só tem prêmio quem vai até o fim. Jesus falou: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Se você entra na faculdade, mas você para no meio do caminho, você não vai ter o diploma. Se você começa uma dieta, mas no meio do caminho você para, você vai voltar. Porque eu ouvi uma nutricionista dizendo que para a pessoa manter o peso, para o organismo entender que você emagreceu, você tem que permanecer pelo menos 1 ano com aquele peso. Então, se você perder 2 quilos ou 3 quilos em um mês, se você não ficar 1 ano com aquele peso, você volta aquele peso. Você fica, vai e volta, vai e volta. Já viu? Efeito sanfona? Tem crente que espiritualmente ele é efeito sanfona. Ele vai e volta, vai e volta. Um dia ele crê, um dia ele confia, um dia ele tem esperança, outro dia ele chuta o balde e não crê mais em nada. Então hoje, no final dessa série, nós ouvimos falar aqui, o nosso pastor Daniel disse assim, ele pregou uma mensagem assim: quando a esperança acaba. E ele falou que nós temos que, quando a nossa esperança quer morrer, nós precisamos manter o foco nas promessas. Ele falou sobre isso. O pastor Alessandro ministrou aqui como saber se você está vivendo uma vida de esperança. Porque a esperança, como que você vai saber que você está vivendo uma vida de esperança? Quando você é uma pessoa esperançosa, quando você tem fé, você confia, você tem esperança, você não vive esperando algo acontecer para você ser feliz. Você é feliz. Você é grata. Você é uma pessoa corajosa. Você é uma pessoa que se purifica. Você é uma pessoa que entende que tudo tem um propósito e que o maior propósito da sua vida é cumprir o chamado de Deus. O pastor Alessandro falou sobre isso. Vocês lembram da mensagem? Está lá no grupo, se você perdeu essa mensagem. Então, como saber se eu tenho uma vida de esperança? Eu temo a Deus, eu procuro obedecer a Deus. Eu não me lembro agora se foi o pastor Alessandro, se foi o Daniel falou. Eu
proteger a minha mente. Foi o pastor Alessandro? Eu preciso proteger a minha mente. Porque a mensagem do pastor Alessandro complementou a mensagem do pastor Daniel. Porque o pastor Daniel falou: você precisa manter o foco nas promessas quando a sua esperança acaba. E o pastor Alessandro falou: proteja a sua mente. E como que você protege a sua mente? Pensando nas coisas do alto, pensando nas promessas. Porque a palavra do Senhor diz que há esperança para o seu futuro. É o nosso tema do ano. E esse ano nós vamos falar muito sobre isso, irmão. Porque quando Deus dá um tema para uma igreja, não é para a gente falar um pouco e acabar. Se Deus deu esse tema, é porque, olha, o negócio não vai ser fácil. Vai ter momentos que você vai falar assim, ó, desisto, isso aqui não tem jeito, acabou a esperança. Aí você vai lembrar da mensagem do pastor Daniel: foco nas promessas. Vai começar a vir as palavras: rapaz, está fazendo o que na igreja? Tu vai para a igreja, olha aí como é que está a tua vida, olha aí o que aconteceu contigo. Aí você, ó, capacete no cabeção. Protege a sua mente das vozes contrárias e mantenha o foco nas promessas. Foi isso que nós aprendemos. Aí veio a pastora Laís na quinta-feira e falou: renove a sua esperança. E ela falou: como é que a gente renova a esperança? Através da palavra. Então, irmãos, o Senhor está falando: proteger a mente é você orar, é você confiar em Deus, é você se purificar e você cumprir o seu chamado. Palavra do pastor Alessandro, inspirada na própria palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então você confia, você entrega tudo a Ele realmente quando você demonstra que você crê. Aí quando você crê, você está dizendo: eu tenho esperança. Eu até coloquei aqui: fé mais confiança mais entrega é igual a esperança. Fé, confiança e entrega. Porque Jó, nós vamos falar de Jó. Jó, ele cria, ele tinha fé, ele orava, ele conhecia a palavra, mas Jó, faltava uma coisa na vida de Jó. Jó ainda não tinha entregue tudo nas mãos de Deus. Tanto é que no final ele fala assim: eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, igreja, renova a sua esperança para 2022. O ano está só começando. Provérbios 23:18 diz assim: olha, bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Então haverá um bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. É o que a palavra do Senhor diz. Então nessa noite eu quero convidar você, baseada na palavra do pastor Daniel, do pastor Alessandro, que eu quero que você junte, eu quero que você faça um link. A Bíblia, irmão, a Bíblia, ela é uma só. A palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, Cristo é o centro dessa palavra, e o foco dessa palavra é preparar você para você vencer as questões dessa vida, para você estar no céu. Então eu quero te convidar a treinar a sua mente, a ter uma mente treinada na poderosa palavra de Deus. E assim você vai resistir, porque você vai crer nas promessas que Ele tem para a sua vida. Porque Ele nos convida a não desistir. Porque Deus, Ele não desiste de nós, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas. E Ele é a nossa esperança. Irmãos, e olha só que coisa linda. Jó, no capítulo 1, quando começa a história de Jó, há um diálogo entre Deus e Satanás. E Deus desafiou Satanás. Deus desafiou Satanás. Ué, de onde que tu vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Satanás, irmão, ele anda pela terra, rodeando a terra, mas não é em vão. Tem um propósito. O propósito de Satanás, ao andar a terra e rodear ela, é destruir os filhos de Deus. E ele estava observando Jó, porque
Satanás, as pessoas que são relevantes para Deus, são observadas por Satanás. Nós somos relevantes. Nós somos importantes para o reino. Nós somos filhos de Deus. E Satanás estava observando Jó. Aí Deus começa o diálogo e fala. Aí ele fala, estou vindo de passear, rodear a terra e tal. Ah, tá. Tu viste meu servo Jó? Viste ele? Sim. Então, ele é íntegro, sincero, reto, temente, se desvia do mal. Ah, tá, mas é muito fácil. Porque o Senhor dá tudo a ele. O Senhor cobre ele de bênção, de riqueza. É por isso que ele te adora. Jó te adora de balde. Jó te adora porque tu tem dado tudo a ele. Aí Deus desafiou Satanás. Deus falou, ah, é? Vai lá então e toca em tudo que ele tem. Só não toca na sua alma. Pode tocar em tudo que ele tem. Deus, irmão, ele acreditava em Jó. Deus, ele aposta em nós, irmão. Quantas vezes nós decepcionamos a Deus? Será que Deus poderia desafiar Satanás por conta da sua vida? Ou será que na primeira tropecinha que você der, no primeiro problema, no primeiro pneu que fura, você já, misericórdia, que Deus, tem gente que fala assim, por que Deus permitiu isso com a minha vida? Eu não sei por que eu estou passando por isso. Olha, irmãos, é puxado. E Jó foi um homem que sofreu coisas terríveis. Como eu disse aqui, eu creio que ninguém está aqui passou o que Jó passou. Jó era um homem bom, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem fiel. Jó era um homem que se afastava do mal, mas um dia Deus permitiu que ele fosse provado. Por que Deus permite essas coisas? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por que Deus permite? Para quê? Por que passamos por lutas e provações? A Bíblia responde. Podia fazer um culto aqui. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia responde. A Bíblia diz que Deus prova aquele a quem ama e aos seus filhos a quem Ele quer bem. A Bíblia diz que Deus prova os seus filhos a quem Ele ama. Aleluia. Então, o diabo ficou derrotado. Aleluia. E Jó resistiu bravamente em esperança. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens. Ele declarou, quando ele perdeu seus filhos e seus bens: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nesse momento, Jó fez uma entrega total. Nesse momento, Jó entendeu o que era ter esperança, porque ele declara na sua palavra que há esperança, na palavra de Deus, há esperança para a árvore cortada. Jó perdeu a sua saúde. E aí, quando Jó perdeu a sua saúde, ele disse para sua mulher, ela falou: amaldiçoa o seu Deus e morre. E ele falou: se nós recebemos o bem do Senhor, por que nós não poderemos receber o mal? Tem gente, irmão, que só quer o bem. Quando vem a luta, ele não é mais filho, ele não é mais crente, ele some da igreja. Porque quando vem a provação, se você não resistir em esperança, você não será filho. Porque nós só seremos filhos de Deus legítimos se nós suportarmos as provações, a disciplina do Senhor, a correção do Senhor. E eu estava estudando essa palavra e eu achei muito interessante, porque eu tenho algo comigo assim na minha vida cristã. Eu não gosto de murmurar e nem reclamar de nada de mal que acontece comigo, eu não gosto. Irmãos, eu tenho um temor do Senhor fora de sério. Sério. E aí, eu sempre falo na minha casa, para minha nora, para meus filhos: ó, não reclama não, hein? Podia ser pior.
Não reclama não, que o negócio piora. Eu sempre falo isso. E aí eu fui ler Hebreus. E é tremendo, porque a Bíblia fala isso, pastor. A palavra do Senhor fala: irmão, não reclama da prova, porque pode piorar. Quando acontecer alguma coisa com você, qualquer coisa, irmão, você fala: obrigado, Jesus. Eu sei que tu está no controle, que o Senhor vai me dar vitória nessa causa. Agradece o Senhor, irmãos. Agradece o Senhor por tudo. Não murmura, porque pode piorar. Ele recebeu, Jó não reclamou. Jó falou: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos ter esperança, assim como Jó. Eu quis trazer o exemplo de Jó, para agora a gente entrar nesse tema: resistir em esperança. Primeira coisa que nós precisamos resistir são as tentações do mal. As tentações, elas vêm, irmão. As tentações, elas vêm sobre a nossa vida, porque nós nos convertemos, mas a nossa carne não se converte. Nós somos feitos de pó, nós somos carne. Então nós temos que ter esperança para resistir às tentações. 1 Coríntios 10:13 diz assim, ó: não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, fica um alerta do Senhor: cuidado com a carne. A nossa carne nunca melhora, nunca. Carne é carne, espírito é espírito. A carne é fraca, a Bíblia diz. O espírito é forte. Então você tem que ter esperança, alimentando o seu espírito para resistir às tentações da carne. Aí muitos falam assim: ah, mas eu caí, eu pequei porque a carne é fraca. Não, todo mundo sabe disso, não, que a carne é fraca. Mas tem que saber qual você está alimentando mais, a carne ou o espírito. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ele disse assim no capítulo 7, versículo 19, ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Isso é uma luta entre a carne e o espírito. Então nós temos que orar em esperança da nossa salvação e dizer: Senhor, por favor, em nome de Jesus, me liberta de mim mesmo. Liberta-me dos desejos da minha carne. Que o meu espírito subjugue a minha carne em servidão. Para quê? Para que eu não seja mais um adúltero, para que eu não seja mais um profano, para que eu não quebre o selo da santidade, porque sem santidade, irmão, ninguém verá Deus. Deus é santo, e nós, os seus filhos, precisamos ser santos como Ele é. E Jó, ele venceu a tentação de negar a Deus. Quando a mulher dele chegou e falou para ele: irmão, quantas pessoas chegam para você no seu trabalho e falam: do que adianta você servir esse Deus? As situações dizem isso, mas o Espírito Santo diz: resista. A mulher de Jó falou: nega esse Deus e morre. E ele falou: tu fala como uma louca, porque eu recebi o bem de Deus e o mal eu não vou receber. Irmãos, olha, preste atenção: tudo que acontece na sua vida tem um propósito, é uma escola, é um ensinamento. Se Deus te dá, Ele está te ensinando a ser generoso. Se Ele tira, Ele está ensinando você a confiar. Então, Jó, ele conseguiu vencer a tentação de negar a Deus. Eu não sei qual é a sua tentação, eu não sei qual é a tentação que tem batido a sua porta, mas vença, resista a esse mal no Senhor Jesus, porque Deus não tenta
tenta ninguém, irmãos. A tentação é diabólica. A tentação é humana. Mas Deus já te deu um espírito de fortaleza para você vencer as tentações. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não vai permitir que você seja tentado acima daquilo que você possa suportar. É a palavra do Senhor que diz. Então não vem com essa: eu não aguento mais, é pequenininha. Não adianta fazer isso, irmão. Não adianta draminha com Deus no colo. Deus não aceita drama. Deus aceita quebrantamento. Senhor, está difícil suportar, me ajuda. Isso é quebrantamento. Aleluia. Pirraça não resolve. Quando uma mãe está corrigindo o filho e o filho faz pirraça, eu morro de rir lá em casa quando o meu neto faz pirraça. Ele não tem noção de comprar para a mãe dele. Aí ele faz até assim: aí eu vou acabar com a tua raça, Davi. Deixa eu chegar em casa. Aí eu, meu Deus, ele não tem noção do perigo. Vai apanhar. Ele não tem noção do perigo, mas ele tem 3 anos. E realmente ele vai com a cadeira do pensamento, ele apanha, vai com o ombro quente pro berço. Porque ele fez pirraça. A mãe dele não admite pirraça. Irmão, Deus não gosta de pirraça, Deus gosta de quebrantamento. Então você precisa de esperança para resistir às tentações. Segundo, você precisa de esperança para vencer o desespero diante das dores. Eu coloquei uma frase aqui que eu gosto muito: transforme a sua dor em esperança através da oração. Transforme a sua dor em esperança através da oração. Eu tirei essa frase da história de Jabes. Jabes, o nome dele significa dores. Isso significava o nome dele. Mas ele transformou a sua dor em esperança através da oração. Olha a oração que Jabes fez. 1 Crônicas 4:10. Ele disse assim: ah, Deus, abençoa-me, aumenta as minhas terras. Ele pediu prosperidade a Deus. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males e livrando-me das dores. E a Bíblia diz: e Deus atendeu ao seu pedido. Igreja, Deus ouve a sua oração. Você pode orar ao Senhor. Transforme. Deus quer que você resista às dores desse mundo através da oração. Não adianta você orar sem fé. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: porque fulano está desesperado. Está desesperado. Olha o que o Senhor diz nessa noite: transforme. Você precisa de esperança para vencer o desespero diante das dores. Transformar suas dores através da oração em esperança. Foi o que Jabes fez. O nome dele já dizia. Quando a pessoa olhava para Jabes, já falava: pronto, lá vem o dolorido. Esse homem é cheio de prova, cheio de dor. O nome dele é dor. Você já pensou? Eu ia falar com a pessoa: oi, dor, tudo bem? Ô, seu dor, eu estou falando o quê? Você só tem dor. Você é uma pessoa cheia de prova. Esse era o nome de Jabes. Mas ele mudou toda a sua situação. Ele orou: Senhor, livra-me de tudo que possa me fazer mal. Livra-me de todas as dores. Ele orou: Senhor, abençoa-me e dá-me muitas terras. Você já orou assim? Senhor, abençoa-me, me faça prosperar, Senhor. Você precisa orar. E ele falou assim: fica comigo, me livra de tudo aquilo que me faça mal. Fica comigo, Senhor. Aleluia. Então, a esperança, Jabes pegou toda a sua dor e transformou em esperança. Ele estava dizendo: eu confio que Jeová Jireh está cuidando do meu futuro. Eu confio que Jeová Jireh pode abrir uma porta para mim agora. Ele pode ampliar, me dar muitas terras, para que eu seja muito abençoado, seja feliz. Ele pode me livrar de tudo que me faz mal. E aí ele orou: Jeová Rafá pode me livrar de tudo aquilo, toda dor, toda enfermidade. Quem sabe Jabes era
toda dor, me livra de todo mal. E ele creu. E ele sabia que Deus podia todas as coisas. Então, se você crer, se você confiar, se você entregar, aí sim, irmão, você vai ter uma vida cheia de esperança. Não se desespere no momento da sua dor. Não se desespere, porque não é o fim. Terceiro, você precisa de esperança para vencer o desânimo diante das lutas e sofrimentos. E aí vem aquele texto que eu te falei, Hebreus 12. Põe aí para mim Hebreus 12. Porque toda luta, todo problema, todo sofrimento que nós enfrentamos nessa vida tem um propósito. Eu aprendi isso com o Senhor. E nesse tópico, número 3, que é a esperança para você vencer os desânimos diante das lutas e do sofrimento, eu coloquei 4 subtítulos, né? Está em Hebreus 12. O primeiro dele é: qual o significado, qual o objetivo, por que Deus permite a gente enfrentar lutas? E eu tenho visto muitas pessoas, são muitas lutas. E no decorrer de toda a minha caminhada cristã, eu passei por muitas lutas e passo até hoje, e tenho certeza que vou passar ainda. E para que isso, pastora? Por quê? Por que o crente é provado? Já dizia meu pai na fé, pastor Juarez. Ele cantava, ele abria a consagração cantando assim: nessa vida o crente é provado, mas tem ao seu lado o consolo divino. O Senhor tem provado o seu povo nada no fogo, a quem Ele quer bem, quando pensa que está tudo perdido, né? Então Jesus, Ele prova a gente. Primeiro, por que Ele prova a gente, pastora? Para nos manter conectados ao céu, ao nosso futuro, à nossa pátria celestial. Vamos ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos de tudo que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Bota na NTLH, por favor, meu filho. Isso. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Deixa aí. Passa, bota no versículo 11. Depois a gente volta, depois a gente vai passando. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e uma vida de paz. Então, por que Deus nos corrige? Por que Deus nos prova, irmão? Para que a gente esteja conectado com o céu, com o futuro. O crente não pode se amoldar aos padrões desse mundo, ao conforto desse mundo, e aí ele esquece do céu. Aqui está tão confortável, né? E aí então o Senhor começa a permitir os sofrimentos para que a gente se lembre que o nosso lugar não é aqui. Nessa manhã, estava quase amanhecendo o dia, o Senhor falou para mim assim: cadeira de roda e carro de luxo. E eu falei: o que é isso, Senhor? Ele falou: cadeira de roda e carro de luxo. E ele me mostrava um homem na cadeira de roda e um carro de luxo. Uma parábola. E o Senhor falou: o que é melhor? Uma cadeira de roda ou um carro de luxo? Pergunta para mim, igreja: o que é melhor? Uma cadeira de roda ou um carro de luxo? E eu falei: Senhor, não adianta um carro de luxo se tiver na cadeira de roda. Adianta, irmão? Você tem um carro de luxo se você está na cadeira de roda? O Senhor falou que a gente tem que valorizar
a vida, o dom que Ele nos deu, a saúde que Ele nos deu. A gente tem que entender que tudo tem um propósito. Sabe, irmão, às vezes você fica esperando ter algo muito grande para você ser feliz. E aí Deus começa a ensinar. Deus começa a permitir muitas provações, principalmente na área financeira. Porque nós ainda não aprendemos a nos contentar com o que Ele nos deu. Deus só... Se você é filho, escute uma coisa, eu não estou falando de quem não é filho. Eu estou falando de quem é filho. Quem é filho tem que ser corrigido e ensinado, irmão. Ou você vai pegar um carrão e vai dar na mão do seu filho de 12 anos. Não vai. Porque ele não sabe dirigir, porque ele não tem habilitação, porque ele não está capacitado. Deus não vai colocar você sobre coisas grandes se você ainda não sabe ser fiel nas coisas pequenas. Se você não sabe agradecer a Ele pela vida, pelas pernas. Eu falei, Senhor, eu prefiro minha saúde do que um carro de luxo. Eu prefiro as minhas pernas do que um carro de luxo. Porque se eu tiver minhas pernas, eu posso andar. E eu na cadeira de roda e um carro de luxo, alguém vai ter que me carregar. Você está entendendo, irmão, o que é mais importante? Você tem que saber colocar a ordem, os valores. Você tem que saber priorizar. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou isso. Primeira coisa, então, para você vencer o desânimo diante das lutas, você tem que entender que toda luta, todo problema, todo sofrimento tem um propósito. E o primeiro propósito é nos manter conectados com o céu. O segundo propósito, nos manter dependentes e humildes. Versículo 2. Volta lá no versículo 2. Nos manter dependentes e humildes. Conservamos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Então o segundo motivo das lutas que nós enfrentamos, irmão, é para que nós aprendamos a ser dependentes de Deus. Não porque eu faço, não porque acontece, não porque é meu dinheiro, não porque é meu salário, não porque é minha vida, eu é que decido a minha vida. Aí Deus, não tá legal assim, não. Vou ter que tirar isso, vamos dar uma reformulada. E eu me lembro, irmão, tem coisas que se eu te falar, você pode se escandalizar, principalmente os maridos vão tremer na base agora. E eu estava ensinando uma irmã aqui a orar assim, coitado do marido dela. Porque eu falei para o Senhor, eu me converti, meu marido era uma prova. Ele não queria Jesus, ele bebia demais, ele era farrista. Eu tinha uma vida muito confortável. E eu falei, Senhor, olha só, vou falar uma coisa para o Senhor, eu não estou feliz. Ou o Senhor mata esse homem, o Senhor converte ele. Eu não quero ele desse jeito. Senhor, o Senhor falou que eu ia ser feliz, que o Senhor ia restaurar meu casamento, que eu ia ser feliz. Esse homem, eu chego da igreja, ele me briga comigo, me xinga, não quer ir para a igreja, ainda me persegue. Senhor, não estou feliz. E eu fiquei orando nas madrugadas. Aí um dia eu falei, Senhor, quer saber de uma coisa, Senhor? Fecha tudo, tira tudo dele. Tira o comércio, tira o carro, deixa ele pobre. Senhor, eu passo qualquer prova para ver o meu marido na tua casa. Irmão, não é que Deus ouviu minha oração? Tirou tudo. Tirou tudo. O final da história tirou o carro. Aí ele era muito altivo, né? É porque meu carro, porque domingo eu vou pra praia. Que você vai para a igreja, sua piata. Nessa época eu dava aula para as crianças. Mas eu me compromisso na igreja, vida. Eu tenho que dar aula para as crianças, não vai para a igreja nada. Nós vamos para a praia, domingo é praia. Cuidado você que falta a escola de si para ir para a praia. Deus tira teu carro. Se você é filho, ele tira. Oh, Deus, nem deu glória. Já viu aquele Corinthians
povo que tem assim, eu vou orar para Deus queimar teu celular, eu vou orar para Deus queimar teu celular. Falei, Senhor, tira o carro dele, porque se ele não tiver carro, ele não vai para a praia. Irmão, ele ganhava muito bem. Uma semana, ele recebia por semana, um salário dele que ele recebia por semana, ele pagava o aluguel, porque a gente já estava no aluguel, já tinha perdido casa. Ele pagava o aluguel, ele pagava tudo, fazia compra, e as outras semanas era para viver regaladamente, porque nem dizimista ele era. Isso, ele já tinha se convertido. Já estava na igreja, não se convertido, mas já estava na igreja. Todo domingo, praia, vida, vamos para praia. Mas eu não posso ir para praia domingo, criatura. Eu tenho compromisso na igreja. Eu falei, Senhor, tira o carro também. Tira o carro. Aí o Senhor tirou o carro. Mano, veio um tio meu lá de Campos para bater com o carro dele, perda total, e não tinha seguro. Meu tio veio de Campos, pediu um carro emprestado, ele emprestou, meu tio bateu com o carro, perda total. Sério, irmão, eu sou ruim. Não brinca com o Senhor, não. Eu sabia do meu propósito, do meu chamado. Eu já orei e eu falei, Senhor, eu não quero esse marido assim. Transforma ele. Irmão, Deus transformou meu marido de tal maneira que ele virou pastor. Tirou tudo dele. Aí por fim, a gente morava numa casa de aluguel. Aí por fim, Deus tirou um emprego também. Foi desempregado. Aí ele morava de aluguel. Deus falou assim, não, eu vou bater mais ele. Ele vai ter que morar na casa da sogra, de favor. Metido no último nível. Com qualquer peça comida que você fez. Morar agora de favor na casa da sogra. Tem coisa mais difícil? Acho que não tem, não, os homens. 1 ano morando na casa da minha mãe. Desempregado. Deus botou ele na escola. Irmão, o homem ficou fino. Isso antes de morar na minha mãe, tinha dia na nossa casa, aquele que não gostava de um bife de qualquer maneira, a comida tinha que ser filé francesa e não sei o quê. Aí, falei, vida, olha só, hoje só tem feijão, eu cozinhei feijão e farinha. Ele, amém. Não tem nem ovo, não tem ovo. Tá bom, bota a minha comida, que eu vou entregar o meu jejum. Sabe que ela vai entregar o jejum? Ele não passou a orar e jejuar, não. Ele leu a Bíblia em 6 meses, porque Deus tirou tudo dele. Pegava um prato de feijão com farinha, orava e comia feijão com farinha. Essa é a escola de Jeová. Sabe por quê? Para nos manter conectados com o céu, para nos ensinar a ser humilde e dependente. Você é humilde? Você é dependente do Senhor? Ou você pensa que é o seu dinheiro, que é o seu cartão, que é a sua vida? Até hoje, tudo que eu vou fazer, eu não saio, faço nada sem a dependência do Senhor, porque eu sei os caminhos do Senhor e eu agradeço por tudo. Terceiro, dentro desse tópico, resistir nas provações, para sermos testemunhas para o mundo. Olha lá, versículo 1. Versículo 1 do capítulo 12, ó. Assim nós temos uma grande multidão de testemunha ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que nos agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar, sem desistir, a corrida marcada para nós. Então Deus, ele nos prova, porque tem um monte de gente olhando. Olha só o que Deus fez na minha vida. Quantas pessoas viram quando meu esposo passava na rua com a Bíblia na mão, perdeu tudo que tinha e adorando ao Senhor, participando de culto livre, ganhando almas, saqueando lares, expulsando o demônio. Um homem que abria a boca de 10 palavras, 9 era palavrão, agora só saía da boca glória, 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 glória. Se você não desistir,
É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Deus está contando com você. Aí nós somos cercados, sabe? Por uma grande nuvem. E nós não podemos desistir. Quarto, por que Deus nos prova? Para corrigir o nosso caráter, nossa conduta. Como ouro, nós precisamos ser provados, para que a glória de Deus possa refletir na nossa face. Então Ele permite a gente passar por esses problemas. Então, irmão, você não pode se sentir bem, confortável nesse mundo, porque você precisa ter o caráter de Cristo, e Deus te prova para você ter o caráter dele. E eu coloquei aqui alguns esclarecimentos sobre as provações. Versículo 4. Dentro desse texto, olha só, quero que você preste atenção nessa palavra. Porque a luta contra o pecado, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Então, um esclarecimento sobre a luta que você está passando. Preste atenção nisso que o Senhor está te falando. Vocês não tiveram que combater até a morte. Todo mundo aqui está vivo. Quem está vivo dá glória. Então, a sua luta não é tão ruim quanto parece. Cuidado que ela pode piorar. Você ainda não teve que combater até a morte. Você está vivo. O único que combateu até a morte foi Jesus. E ele venceu. Então, se você está vivo, não se desespere. Tem esperança para o seu futuro. Deus não vai permitir você combater até a morte. Antes Ele vai te dar o escape e o livramento. Então, irmão, um mistério sobre as lutas é que elas sempre podem piorar se você não souber fazer a prova corretamente. Então não murmure, adore. Eu sempre digo isso para as pessoas quando eu tenho oportunidade. Seja grato a Deus. Porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram que combater até a morte. Então pare de agradecer, irmão, e adore a Deus porque você está vivo. O mundo tem um ditado, né? Coloquei aqui: enquanto há vida há esperança. Mas eu quero dizer para você, o mundo fala isso, né? Enquanto há vida há esperança. Mas eu quero dizer para você que a nossa esperança, ela está viva até depois da nossa vida. Ela continua viva. Então, você precisa crer. Pessoas, esses dias eu estava conversando com uma irmã que ela estava passando um problema muito difícil, muito difícil. Uma luta muito grande. Eu fiquei muito compadecida dela. E eu fui orar e jejuar por ela. Eu não tinha o que falar para ela, porque era uma coisa tão difícil. Aí eu falei para ela assim, ó, eu tenho uma palavra de consolo para você. Depois que eu orei e jejuei por ela. Existem irmãos nossos no mundo inteiro que estão passando coisas semelhantes a você. E até piores. Então há esperança. Não desista. Porque às vezes, irmão, a gente pensa que a gente é o único. A gente faz um drama, a gente rasga. Que só eu que ferro. Aí é só a gente dar uma retroceder no livro de Hebreus e ir no capítulo anterior, no capítulo 11, que você vai ver o que os nossos irmãos passaram. Coloca lá, por favor. No capítulo 11, versículo 35. Deixa eu ver se é isso. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Olha o que eles passaram. Vai, continua. Alguns foram insultados, surrados, outros acorrentados e jogados na cadeia. Está falando dos heróis da fé. Outros foram mortos a pedradas, outros foram cerrados pelo meio, outros foram mortos à espada, andaram de um lado para o outro vestidos de pele de ovelha, João, e de cabra, eram pobres, perseguidos, maltratados.
Andaram como refugiados pelos desertos, montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Você está vendo? Quantas coisas os nossos irmãos passaram? Bem pior do que nós, irmãos. Muito pior do que nós, eles passaram. Então, nós não somos os únicos a sofrer. Nós precisamos resistir, porque a vitória está na resistência. Nós somos crentes, nós somos resistência, porque nós cremos e nós temos esperança. Essa luta que você está passando não é para te matar, não é para te destruir, mas é para fazer você ser mais humilde, obediente, lembrar que o futuro seu é o céu. E que todas essas coisas vão ficar aqui. Não põe o amor de vocês nas riquezas. Jesus disse: não ajuntais tesouros nessa terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu. E Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas, irmão. Eu não estou vendo ninguém nu aqui, todo mundo está vestido. Eu tenho certeza que todo mundo almoçou hoje. Irmão, seja grato ao Senhor. É Jesus, é o Espírito Santo que está falando para você: ei, eu sou a sua esperança, não é o fim. Confia no Senhor de todo o seu coração. São as provações, irmão. Nós precisamos vencê-las, porque elas são disciplinas de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Bota o versículo 5 para me ver, por favor. Capítulo 12, versículo 5. Isso. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento de Deus, que Deus lhe disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Então, as provações são disciplinas do Senhor. E ele está falando ali, ó: não desanime, não desista, resista quando você estiver sendo provado. Se eu tivesse desanimado, irmão, eu não estaria aqui hoje sendo testemunha do Senhor, falando o que o Senhor fez na minha vida, que Ele me curou, que Ele salvou, que Ele restaurou meu casamento, que Ele me abençoou, que Ele me abençoa todos os dias. Pela manhã aqui eu contei testemunho do que o Senhor fez nessas minhas férias. O Senhor cuida de mim, irmão, nos mínimos detalhes, porque Ele é fiel. Eu falo: Senhor, eu preciso tirar férias. O Senhor prepara. O Senhor prepara para mim todas as coisas, porque eu passei na correção do Senhor, e passo até hoje, irmão, porque eu sou filha, porque você é filho. E ele diz ali, ó: os filhos são corrigidos. Não esqueçam as palavras de encorajamento. Preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga. Não desanime quando Ele o repreende, porque Ele ama e Ele repreende aquele a quem Ele ama. Nós precisamos resistir, irmãos. Por último, a falta de fé. Romanos 4,18. Olha o que diz essa palavra. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Nós precisamos de resistir em esperança, irmão. Nós precisamos crer em esperança. Não havia motivos para Abraão ter esperança, mas ele creu e ele entregou a sua vida totalmente a Deus, porque Deus falou: faz isso, sai daí, vai para lá, e ele obedeceu. Então nós precisamos ter esperança para resistir à falta de fé, à incredulidade, à apostasia desse mundo. Vai tentar roubar a sua fé, vai dizer para você: não adianta você orar, não adianta você buscar, não adianta para você ir para a igreja.
Nós vivemos constantemente entre a fé e a razão. A razão diz para você que você não vai conseguir. A razão diz que o dinheiro que você tem não dá para você ter aquele milagre. Aí Deus fala assim: anda no sobrenatural, porque o que você não tem, eu tenho. O que você não pode, eu posso. O que você não faz, eu faço. É igual os discípulos com os pãezinhos e os peixes. O milagre aconteceu nas mãos deles. Eles falam: Senhor, não tem, não dá. Jesus deu graça e abençoou. E tudo que Deus abençoa, prospera e multiplica. E a sua vida, você tem que confiar no Senhor para que Ele venha abençoar e multiplicar a sua vida. Como está escrito. E aí você vai provar isso aqui, ó. 1 Coríntios 2:9. Você precisa viver pela fé. Porque como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Aleluia. Aleluia.